E durante esses dias já vimos muitas coisas sobre restrições e garantias ao crédito, sobre o projeto de viabilidade econômico-financeira e as principais linhas disponibilizadas pelos bancos. E hoje juntos vamos ver mais um tema de extrema importância, as dicas de como se preparar para acessar o crédito. Fica ligado porque todas as dicas serão apresentadas depois da vinheta. Roda a vinheta. Seja bem-vindo ao último vídeo do curso Quer Crédito? Saiba as dicas vencedoras para conseguir. E esperamos que vocês estejam aproveitando bastante. Para finalizar a videoaula, chegou a hora de você saber como se preparar para adquirir o crédito. Eu sou Gesiel Borges, sou empresário, especialista em gestão empresarial e presto serviço ao Sebrae há mais de 16 anos. Eu sou Antônio Carlos Rocha, economista, com experiência em finanças e orientação ao crédito pelo Sebrae Bahia. E estamos de volta para acompanhar vocês nessa trajetória de sucesso. Hoje vamos abordar os seguintes assuntos: as estratégias para a utilização do crédito, plano de negócio e os documentos necessários que a sua empresa precisa para acessar o crédito. Olá, pessoal. Então vamos falar das estratégias para a utilização do recurso. Tenha certeza das reais necessidades da sua solicitação de crédito. Inicialmente, você pode definir como que você vai utilizar o seu crédito. Se um crédito para investimentos fixos, onde você vai colocar na estrutura, na expansão da empresa, né? Você vai implementar a sua empresa, se você vai expandir o seu negócio, se você vai precisar modernizar, comprando máquinas e equipamentos, né? Tudo isso são investimentos que se fazem na empresa, investimento fixo. Obviamente, quando você está montando o seu negócio, ou quando você monta o seu projeto, tudo que você faz no início chama-se investimento, inclusive o aporte de recursos para o capital de giro. É investimento em giro, essa é a denominação quando você faz no momento de implementação do seu negócio. Mas, por outro lado, você também, com a empresa em operação, você tem necessidades do capital, né? No dia a dia, no seu processo de produção, de compra, de venda. Aí você consegue também os recursos nos agentes financeiros como empréstimos para o giro, para a operação, para cobrir os seus prazos ali entre recebimento e pagamento, né? Toda empresa trabalha muito com o giro. Muitas vezes ela gera o seu giro próprio, mas às vezes é insuficiente, em função muitas vezes de prazos que são praticados. Muitas vezes você tem que pagar os seus fornecedores com uma certa antecedência, né? E acaba dando mais prazo aos seus clientes. E muitas vezes, a depender do seu volume de venda, dos preços praticados, isso gera uma necessidade de capital de giro adicional, que muitas vezes você tem que buscar esse recurso com terceiros, né? Então você precisa dimensionar bem qual é a sua necessidade de recursos para investimentos na sua atividade, com equipamentos, como foi dito, né? Investimentos fixos, né? Por assim dizer, ou para capital de giro puro. Então, defina bem sua necessidade quando você pensar em buscar crédito junto aos bancos. Uma dica de ouro, que é importante: avalie seus custos. Seu negócio tem sazonalidade? Como é que você controla suas despesas, suas retiradas, o lucro, a margem de lucro que você trabalha, a lucratividade? É muito importante de você ter essa noção, ter esses controles, porque antes de você chegar na frente do gerente, ele vai perguntar para você quanto você quer de recurso e para que finalidade, qual o objetivo. Se você não tiver esse planejamento, né, Antônio Carlos? Você mostra insegurança para o gerente. Muitas vezes você tem um negócio excelente, você tem uma gestão excelente, mas você não demonstrou segurança para o empreendimento, Antônio Carlos. E aí o gerente, a primeira coisa que ele faz é perguntar para você: você vai precisar de quanto e qual é a sua finalidade? E é isso mesmo, Gesiel. E dentro das estratégias da solicitação de recursos, você, empresário, tem que tomar cuidado com algumas questões, como, por exemplo, cuidado para não chegar ao gerente e solicitar recurso apenas para rolar dívidas. Essa é o que nós chamamos de uma abordagem negativista na solicitação do crédito. O gerente quer saber qual é o progresso da sua empresa, o que é que ela tem alcançado, se você vai buscar crédito para que finalidade? Para crescimento, para conseguir mais clientes? Ou seja, não peça crédito apenas porque você já está com dificuldade, mas peça crédito para que você implante na sua empresa, gere receitas e que aumente, inclusive, a capacidade de pagamento. E a gente poderia dar até um exemplo clássico
quando a solicitação e o uso do crédito é inadequado. Eu acho que o Gesiel poderia trazer um exemplo mais prático sobre isso. Sim, correto, Antônio Carlos. Eu vivenciei uma experiência muito negativa com a empresária. Infelizmente, ela fez uma captação de recurso para capital de giro para o negócio dela, e aí investiu esse recurso de capital de giro, que não tinha carência. Aí que eu digo para você, foi difícil, Antônio Carlos, porque ela fez uma reforma na empresa dela, e imobilizou esse recurso, e teve sérios problemas de capital de giro. Então, o destino do recurso, ela mudou. Ela tomou um dinheiro, fez uma captação junto ao banco Capital de Giro, já estava com uma boa vivência com o banco, com histórico com o banco, e aí imobilizou esse recurso com a reforma que ela fez. E isso trouxe vários problemas para ela. Então, a gente pode então observar que dentro dessas estratégias, você tem que ser claro como que você vai usar o recurso. É bom a gente frisar sempre isso. Ou seja, por exemplo, dentro das estratégias da sua empresa, você vai aumentar o atendimento ao cliente, ou seja, em termos de qualidade de atendimento, você vai ter mais clientes, você vai aumentar suas vendas através de ter mais clientes, ou você vai melhorar os seus produtos e serviços, tentando obter uma melhor margem de lucro, vinda do volume e vinda dos preços praticados. O que é que você vai fazer na sua empresa para melhorar com esse recurso? Isso é uma pergunta essencial, crítica, e que todo gerente vai te fazer. Ele quer saber se você domina as condições do seu negócio, para que o seu negócio possa prosperar e que possa gerar recurso, lucro, obviamente, para você, e dentro disso, uma capacidade de pagamento do crédito que você foi solicitar. Então tenha bem claro em mente quais são as estratégias, quais são suas necessidades e como que você vai usar esse recurso para promover o benefício da empresa e poder pagar o banco. Entendeu, Gesiel? Correto, Antônio Carlos. Aí eu costumo dizer assim, quais os benefícios que esse investimento vai trazer? Porque esse benefício ele tem que estar pautado na sua estratégia, fundamentado. Vai aumentar o seu faturamento? Você vai aumentar o número de seus clientes? Vai aumentar a sua margem de lucro? Antônio Carlos, isso são perguntas que precisam estar bem organizadas, bem planejadas, bem definidas, antes, porém, de sentar com o seu gerente. É muito importante buscar esses benefícios, essas estratégias anteriormente. As estratégias, Gesiel, estarão bem definidas e bem entendidas se elas forem organizadas num documento chamado de plano de negócio. Normalmente, os empresários que querem investir, principalmente quando eles vão implantar algum negócio, a gente sugere que ele monte o seu plano de negócio, que vai ser o seu guia, onde ele tem suas ideias e vai testar essas ideias de negócio se podem atingir os seus objetivos, fazendo aferições de mercado, quantificando produção, ou seja, desenvolvendo toda uma estratégia mercadológica de colocação do produto em termos de preço para alguns segmentos de público bem definidos ou até de nichos. Então, o plano de negócio ele tem uma estrutura bem interessante, onde você normalmente começa explorando a sua ideia, que muitas vezes se chama de modelo de negócio. Você define aquela ideia sobre um serviço, sobre um produto, começa a analisar tendências, começa a observar se tem mercado para aquilo, se as pessoas realmente estão consumindo aquele produto, né? Ou se tem uma tendência de crescer, ou uma tendência até de diversificar, onde você pode entrar com um produto, por exemplo, que a gente chama de substituto, aqueles que muitas vezes são líderes. Mas para isso, tudo na vida que você faz, principalmente em negócios, tem certos riscos. Então, empresário, você tem que testar esses riscos, né, e a possibilidade de atingir os objetivos do que você pretende no seu negócio e os resultados que você pretende através desse documento chamado de plano de negócio, onde você estrutura toda a análise de mercado. Né? Toda a estrutura de mercado, quem são os participantes de mercado, quem compõe essa estrutura de mercado, quem são os fornecedores que existem hoje no mercado, quem são concorrentes. Né? Você pode contar com os bons fornecedores, com uma certa regularidade, quantidade, qualidade. Os concorrentes, como é que eles concorrem? Né? Se é uma concorrência predatória, é uma concorrência que pode aceitar o risco, né? Ou seja, e os clientes, como é que se comportam? Você tem que conhecer quem é o público-alvo do seu produto, do seu serviço. Ou seja, você tem que fazer algumas perguntas estratégicas para explorar o mercado. Ou seja, como eles compram, o que eles compram, em que quantidade, como gostariam de comprar. Então você faz uma análise do mercado. A partir daí, você vai tentar organizar a sua oferta
para atender essa demanda de mercado. Quais são as necessidades? Qual é o sistema produtivo? Né? Quais são as tecnologias? Né? Quais são os processos? Eu domino isso para eu poder ofertar, eu sei fazer aquele serviço, fazer aquele produto e ofertar com qualidade, pelo menos igual ao do concorrente, não pode ser abaixo, senão ninguém vai comprar na sua empresa, ok? E aí você também estrutura o processo operacional da empresa, de gestão, a estrutura de custos, né? Aí você faz todo o plano de produção e operacional da empresa que compõe o plano de negócio. Além disso, você projeta as receitas, quanto que você vai vender com base no estudo de mercado, que quantidade, a que preço, né? Por mês, por período. Lembre das épocas de sazonalidade, que são extremamente importantes, Gesiel, porque são momentos que naquele período talvez você não venda tanto, então você vai ter uma deficiênciazinha de caixa. Isso tem que estar contemplado no seu planejamento financeiro, no seu fluxo de caixa. Então você tem que fazer um fluxo financeiro para dizer quanto que vai entrar de receitas dos produtos a serem vendidos no seu plano, quanto vai ter de custo, de despesas e o seu saldo, né? Que seria, obviamente, à espera do lucro. E se você tomar um financiamento, a sua capacidade de pagamento. Mas para você analisar bem esse mercado, você precisa fazer algumas análises. Análise dos ambientes, que nós chamamos. Os ambientes que a empresa está inserida. Normalmente é um ambiente externo e um ambiente interno. Isso se faz até por algumas siglas, né, que se usa hoje. A análise FOFA, ou SWOT, né, em inglês, onde se analisa o ambiente externo, não é, através, por exemplo, de legislação, de movimentos da própria concorrência, né, que você não domina isso, movimentos tecnológicos, políticos, coisas que você não domina, que isso pode afetar o seu negócio. Existem, então, assim, algumas ameaças e algumas oportunidades também nesse mercado, nesse ambiente, como, por exemplo, o crescimento da demanda agregada, da economia. Isso quer dizer a renda disponível para as pessoas consumirem, se seu produto for um consumo de massa, né, um bem comum de consumo. Então, se essa renda aumenta, a tendência das pessoas a consumirem é maior, como tendência, mas você tem que analisar mais isso, inclusive dentro dos nichos. Então, nessa análise do ambiente, você tira principalmente as oportunidades. Foque nas oportunidades, Gesiel. É isso que faz os negócios prosperarem. Dentro dessa análise, você analisa também o ambiente interno. Como é que está a sua empresa, como forças e fraquezas, vamos assim dizer. O que ela tem de forças, de produto, de conhecimento do mercado, de clientela, de venda, de atendimento, de uma boa gestão financeira, do processo produtivo de qualidade, ou fraqueza nesses itens também, atendimento ao cliente, gestão das pessoas, ou fraqueza financeira. E em cima disso você tenta consertar, mas foque nas suas forças. Com base nisso é que se geram as estratégias, os pontos críticos que vão gerar as estratégias no seu plano de ação, no seu plano de negócio. Então, assim, em síntese, essa é a definição do plano de negócio que você deveria ter para poder tocar isso com menos risco e atingir os seus objetivos e atingir os resultados que você pretende com o seu negócio. E o plano de negócio, ele precisa estar bem definido as finalidades. Qual é a finalidade? É para o início de um negócio? É o início de um novo empreendimento? Ou para modernizar esse empreendimento? Ou para reestruturar esse empreendimento? Aí, Antônio Carlos, a gente precisa ter um histórico bacana se for para uma reestruturação de uma empresa. De suas contas, de seus pagamentos, seus históricos de documentos. E se for para um plano de negócio para iniciar com esse objetivo, muitas vezes você não tem, porque não houve histórico. Você vai começar um negócio e aí a pesquisa de mercado ela precisa estar muito bem alinhada na área do marketing, na área operacional, os orçamentos que você for fazer, se você precisa do recurso para reforma, para construção de um terreno, se você vai precisar de um veículo, se você vai precisar de máquinas e equipamentos, e ter a reestruturação disso bem montada, bem planejada, bem organizada. Sobretudo, não subdimensionar. Você pode criar alguns cenários, um cenário otimista, um cenário pessimista e um cenário realista também, mas isso bem definido no plano de negócio. É muito importante
ter essas definições, as finalidades, o objetivo-chave que você precisa, Antônio Carlos, para que você não titubeie quando o gerente do banco te perguntar. Se, por exemplo, eu vivenciando com um cliente que ele precisava de uma reestruturação na empresa dele, e aí o fluxo de caixa dele, o contador teve uma participação muito importante para aquele plano de negócio, para aquela reestruturação. Porque ele tinha todo o histórico da movimentação econômica e financeira da empresa, os balanços, os balancetes, e aí deu segurança na hora de apresentar, junto com o plano de negócio com o banco. A satisfação que o cliente teve diante do gerente deu segurança para ele, porque ele conseguiu, com aqueles números fidedignos, respaldado pela contabilidade. Agora, às vezes o microempreendedor ele não tem esse acompanhamento com o contabilista, Antônio Carlos. E aí, o que acontece? A gente precisa orientá-lo de forma mais simples e básica. O Sebrae tem um modelo Canvas, que é um modelo muito bacana. Ele é lúdico, Antônio Carlos. E isso aí, esse modelo lúdico do Canvas, vai possibilitar para ele ter uma atenção maior quando ele vai dizer assim, captar novos clientes, como é que está ele com os concorrentes, ou novos concorrentes que entraram no mercado, com os fornecedores, e aí, que tipo de inserção ele vai ter, de estratégia ele vai ter, isso vai ajudar. E eu gostaria, Antônio Carlos, você falasse assim, com mais detalhes sobre o Canvas. Então, Gesiel, o Canvas é uma ferramenta também interessante, principalmente para os empresários que não conseguem fazer um plano de negócio. Nem todos conseguem ter informações, recursos para montar o seu plano de negócio. E nem toda situação, na verdade, é solicitado um plano de negócio. Às vezes até em banco, né? Você apresenta um projeto ou a sua necessidade de crédito, né? Com orçamentos, e nem sempre pede um plano de negócio para determinados tipos de projetos. Claro que ele é importantíssimo, mas o Canvas já ajuda muito para o empresário definir as suas estratégias competitivas, a sua proposta de valor e como que ele vai entregar essa proposta de valor. Essa é a finalidade maior do Canvas, onde ele coloca ali o seu conceito do seu negócio, né, o valor agregado para os seus clientes e parceiros, e ele demonstra isso em reuniões, somente como a gente falou no início, né, de demonstrar as estratégias, como vai atingir o cliente, o mercado, crescer vendas, qual é a sua estratégia para você solicitar e aplicar o recurso que dê resultado. Isso através de uma estruturação, através de um Canvas, ajuda muito, mesmo que isso não seja um elemento para a busca de recursos, né? Então o empresário tem que ter muito em mente quais são suas estratégias para a sua proposta de valor, né? Utilizando um mapa como esse, como o Canvas, para poder fazer suas negociações, inclusive suas apresentações para a negociação do crédito, ok? Prepare as condições para receber o crédito. Como você deve preparar essas condições para receber o crédito? Com os seus relatórios, a análise que você vai fazer. Então, quando você for preparar as parcelas, Antônio Carlos, para pagar o principal, você precisa fazer um enquadramento dessas parcelas. Você vai enquadrar essas parcelas baseado no seu lucro, que fica em torno de 20% a 50% do seu lucro, cada parcela que você for adquirir e enquadrar para o seu fluxo de caixa. É muito importante analisar as contas a pagar e as contas a receber no fundamento do fluxo de caixa, porque senão você pode ter uma complicação lá na frente. É muito importante também, Antônio Carlos, nessa hora, você abrir a conta no banco, buscar um relacionamento com esse banco, para que você possa estar com um histórico com aquele banco. Eu citei um exemplo certa vez, numa consultoria, o cliente trabalhava com serviços, ele precisava adquirir 6 fiorinos, só que o patrimônio que ele tinha não estava no nome dele nem da sócia dele. E aí ficou uma situação muito desgastante e super adversa. Por quê? Porque os bens que ele tinha estavam no nome do filho, estava no nome de um cunhado, estava no nome de uma cunhada, e não estava no nome da sócia dele, nem dele no capital social. Então, esse relacionamento com o banco, com o histórico com o banco, é muito bacana. Muitas vezes o banco propõe que você faça um seguro
para um bem, para um veículo, para um patrimônio. Muitas vezes, uma aquisição de uma previdência privada, Antônio Carlos. Isso vai criando um bom relacionamento com o banco. E com esse histórico, lhe proporcionará informações no momento em que você for colocar a documentação para que o crédito seja aprovado junto ao banco. Dentre as providências e documentos para apresentar, por exemplo, na solicitação de crédito aos bancos, você tem que ter cuidado e estar com essa documentação em dia. Se você é um MEI, você tem que estar com sua declaração anual, né, o DAS-MEI pronta, tem que fazer a declaração das vendas mensais, tem que estar com o DAS, né, as contribuições mensais pagas, porque isso é exigido, né? Muitas vezes, por algum motivo, a contribuição não é atualizada, ou essas declarações anuais não são feitas. Isso pode incorrer, inclusive, em cobranças, né, da própria Receita e, ao mesmo tempo, isso impede você de conseguir crédito. Se você é uma microempresa, a declaração, por exemplo, também do DEFIS, né, o pagamento dos impostos através apresentando a guia do Simples, né, documentos dos sócios, documentos, contrato social em dia, ou seja, a documentação tem que estar toda em dia, senão é um problema para... vamos dizer assim, o banco cedeu o crédito para você, porque legalmente você não vai estar atendendo os requisitos que o banco faz quando vai fazer um cadastro, né? Então, assim, a documentação, seja da empresa ou seja dos sócios, ela precisa estar em dia, né? Principalmente a sua declaração que você recolhe impostos, que você tem faturamento, e o banco vai dar o crédito, entendeu, Gesiel? Muitas vezes em cima do que você declara oficialmente, aquilo que você declara como faturamento e arrecadação. Não adianta uma informação extraoficial para tentar um crédito maior, isso não existe na prática. O banco faz em cima de dados oficiais. Então prepare sua documentação, evite as restrições, ok? Porque também com restrições seu cadastro não vai passar e seu limite, sua análise de crédito com seu limite de crédito não vai ser concedido. Então tome muito cuidado com sua documentação, fique sempre em dia, porque é um requisito inicial, né, primordial para se solicitar crédito em instituições financeiras. Agora, se você é um MEI, né, se você tem uma certa dificuldade com os bancos, tente as linhas de microcrédito nas agências de fomento, né, como nós temos aqui no estado da Bahia, os bancos de desenvolvimento, as agências de fomento, e tente também o microcrédito, que também vai te exigir a documentação completa. Se você também é MEI e que está aumentando o seu faturamento, observe, de repente é interessante você ser desenquadrado. E consulte o profissional, Gesiel, consulte um contador para que te ajude a fazer essa migração. Porque você, até por legislação, você precisa sair de MEI para microempresa, se o seu faturamento extrapola o limite anual determinado pela legislação. Okay? E com base nisso, isso é interessante, porque você pode até pensar que vai pagar mais impostos, mas você vai ter condição de acessar crédito, talvez com um pouco mais de facilidade, sendo uma microempresa do que um MEI. Então, atente por esses critérios, por essas questões todas que nós demos dicas aqui, que vai lhe facilitar o acesso ao crédito e vai trazer menos dor de cabeça, inclusive na hora do pagamento, e esse relacionamento com o banco melhora e você consegue linhas de crédito ou volumes de crédito mais crescentes para aplicar na sua produção. E para fecharmos o conteúdo de hoje, nós tratamos quais as estratégias para a utilização do recurso. Falamos também de plano de negócio e os documentos necessários que a sua empresa precisa para adquirir o crédito. Empreendedor, organize seus negócios, organize o planejamento do seu negócio, organize a sua empresa de forma cautelosa, cuidadosa, procure um profissional qualificado, faça uma parceria com o seu contador. Pelo menos você vai precisar dele uma vez no ano, mas não abra mão de organizar a sua estrutura, porque se você não tiver com essa estrutura bem definida, os resultados não vêm com qualidade. Espero que tenham gostado desse vídeo e de todo o curso que preparamos com carinho para vocês. Agradecemos a participação de todos vocês. E se ficou alguma dúvida, escreve aqui no grupo, que teremos o maior prazer em responder. E se você não assistiu ainda a todos os vídeos, corre que ainda dá tempo. Os vídeos ficarão disponíveis aqui no grupo com os conteúdos que preparamos especialmente para você. Então até a próxima! Muitas coisas. Como se preparar. Eu estou no ponto que a menina me mandou aqui o tempo todo. Mas se eu ficar aqui, no ponto que ele falou, ele está tendo problema de sombreamento. Aí eu tenho que sair daqui. Não, você pode até ficar ali.
Pra frente, assim, ó. Bota pra frente, pode falar. É 20 movimentos para o lado de cá, por Mas trás. aí tem história de Eziel, cara. Não vai passar de 3 minutos. Se eu falar Sobre camas? Não, 2 minutos. se for tem que 3 fechar. minutos, eu falo dele todo. Dois é muito.